a gente começa com o líder do Brasileirão, o Flamengo, que segue na ponta, atropelou o Juventude 6-0 no Maracanã. Arrascaeta fez mais um e é um dos artilheiros do campeonato. E a partida foi marcante para o Bruno Henrique também. Depois de ser indiciado pela Polícia Federal por forçar um cartão e beneficiar apostadores, ele começou no banco de reservas. Na noite dos 6 gols, que golaço! Do reencontro do artilheiro com as redes, 7 meses depois, de um baile no Maracanã, o Flamengo faz valer a sua superioridade técnica. Havia outra história a ser contada também. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Bruno Henrique, indiciado na véspera pela Polícia Federal por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores, estava relacionado para o jogo. A notícia do momento entrou tranquila em campo para o aquecimento. Aparentemente, é impossível saber tudo o que passou na cabeça de Bruno Henrique nos últimos dias. Fato é que o semblante dele era sereno e que havia apoio ao atacante na arquibancada. A gente torce para que tudo dê certo, que ele seja inocente. É complicado, né? Infelizmente tem que aguardar o que vai ser concluído, né? Torço para que não seja verdade, até porque ele não precisa disso. E é isso. Como rubro-negro, a gente tem que torcer para que ele seja inocente. BH começou no banco e dali arregalou os olhos para ver o passeio do Flamengo sobre o Juventude. 6-0, a maior goleada da história do confronto. Foi aplaudindo a cada gol. O primeiro foi de Pulgar. Arrascaeta no capricho, Pulgar no ângulo. Festa da torcida do Flamengo, Pulgar. O segundo, de Gonzalo Plata. Atenção, Gerson cutucou Plata. Pra matar a fome, Plata pro Flamengo. E o terceiro, de Danilo, que ainda não tinha marcado pelo Flamengo. 1, 2, 3, antes da metade do primeiro tempo. O Flamengo esfola o Juventude no começo do jogo. Na sequência, Michael perdeu o gol na jogadaça entre Alexandro e Plata. Circula o Flamengo, Alexandro, bola pro fundo do gol, perdeu Michael. Mas no início do segundo tempo, foi de Michael a jogada pro gol de Arrascaeta. Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Dominou com a esquerda, girou com a direita. O goleiro não reage, a bola bem rápida, ele guarda. Bruno Henrique nessa hora estava de olho em tudo, atrás do gol, aquecendo. Ele viu também o gol de Pedro, o primeiro do centroavante desde que voltou de lesão. Wesley cruzou, Pedro! Uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe de gramados. Aí Bruno Henrique foi chamado. Enquanto se preparava para entrar, Pedro aprontou de novo. Vai pra finta, Pedro. Ameaçou o elástico, vai pro chão e é pênalti! Aos 34 minutos do segundo tempo, quando estava 5-0, Felipe Luiz colocou Bruno Henrique em campo. O atacante completa, assim, 297 partidas com a camisa do Flamengo. É o segundo jogador deste elenco que mais vezes defendeu o clube. Está só atrás de Arrascaeta. É Bruno Henrique, ouçam. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Ele viu o 6º gol do Flamengo do campo, o segundo de Pedro. O Pedro insistiu, partiu no carrinho para fazer o 6º do Flamengo no jogo. Bruno Henrique atuou por 10 minutos. Final, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique é um amigo meu pessoal, cara. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Acho que a questão é muito mais profunda e passa por uma educação geral, desde as categorias de base, que os clubes possam investir numa conscientização grande. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Gente, 6-0 em pleno Maracanã, não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? Hoje. Uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram a noite focados no banco de reservas.
O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar, 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo, porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso, eu tento... Qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores para o modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só pro campo, não olha pro resto, a gente até entende, não é? Pedro fazendo 2 gols, um de rebote de pênalti também. E o primeiro gol
Ronaldo, do Danilo, que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que sai dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito.